Você contribui para o INSS há anos e talvez nem saiba que pode estar deixando dinheiro na mesa neste exato momento. Existe uma parte dos benefícios do INSS que quase ninguém te explica, nem empresa, nem sindicato, nem o próprio governo, e é justamente aí que muita gente perde proteção e renda quando mais precisa. Neste vídeo, você vai descobrir 3 benefícios do INSS que não são aposentadoria, mas que podem garantir um salário extra, mesmo se você continuar trabalhando, te ajudar a voltar ao mercado depois de um acidente ou doença, e até pagar um salário mínimo por mês para quem nunca conseguiu contribuir. Fica comigo até o final, porque entender isso pode ser a diferença entre passar sufoco em silêncio ou usar a lei a seu favor para proteger você e a sua família. A partir daqui, use narração contínua, em tom de conversa, como se estivesse explicando para um amigo ou familiar, sem pressa, mas com clareza. Muita gente pensa que INSS é sinônimo de aposentadoria e ponto final. Na prática, o INSS é uma espécie de seguro social. Você contribui e, em troca, ganha uma rede de proteção em várias situações da vida, não só na velhice. O problema é que essa rede tem pontos escondidos, pouco divulgados, e quem não conhece sofre calado, acha que é azar ou é assim mesmo, quando na verdade está abrindo mão de um direito que já existe. Hoje você vai entender, em linguagem simples, 3 desses benefícios pouco comentados. O primeiro pode te pagar todo mês depois de um acidente, mesmo você voltando a trabalhar. O segundo pode financiar sua volta ao mercado, com apoio técnico e até cursos. E o terceiro pode garantir um salário mínimo por mês para idosos e pessoas com deficiência em situação de vulnerabilidade, mesmo sem contribuição prévia ao INSS. Vamos começar pelo primeiro. O primeiro benefício que quase ninguém te conta se chama auxílio acidente. Ele é um benefício de natureza indenizatória, pago ao segurado que sofreu um acidente e ficou com uma sequela permanente que reduz, de forma definitiva, a capacidade para o trabalho. Repara em 2 palavras importantes aqui: sequela permanente e redução da capacidade para o trabalho, ainda que seja uma redução pequena. Esse acidente pode ser de trabalho, como um corte sério em máquina, uma queda no serviço, um problema de coluna por esforço repetitivo, mas também pode ser um acidente fora do trabalho, como um acidente de trânsito ou doméstico, desde que deixe uma limitação definitiva. O que o INSS avalia é se, depois de todo o tratamento, você não voltou a ser exatamente o mesmo profissional que era antes, porque ficou alguma limitação, alguma perda, algum prejuízo para a função que você fazia. E aqui vem o ponto que quase ninguém te explica. O auxílio acidente não te impede de continuar trabalhando. Ele não é um benefício para te afastar do serviço, e sim uma espécie de compensação financeira mensal, um plus, por você ter ficado com uma sequela que reduziu a sua capacidade de trabalho. Na prática, ele funciona como uma renda extra que você recebe junto com o salário, até o momento em que se aposentar. Imagina, por exemplo, um pedreiro que sofre um acidente e perde parte da mobilidade de uma das mãos. Depois de um tempo de afastamento com benefício por incapacidade temporária, ele volta a trabalhar, mas com mais dificuldade, mais devagar, precisando de ajuda para certas tarefas. Ele não está totalmente incapaz. Não é caso de aposentadoria por incapacidade permanente, mas a sequela existe e prejudica sua profissão principal. Nesse tipo de situação, o auxílio acidente pode ser devido, e isso faz enorme diferença no orçamento desse trabalhador. Outro exemplo: uma atendente de comércio que sofre um acidente de moto, faz cirurgia no joelho, passa meses em fisioterapia, volta ao trabalho, mas continua com limitação para ficar muito tempo em pé. Ela até consegue trabalhar, mas sente mais dor, cansa mais rápido, precisa adaptar a rotina.
Se a perícia constatar que ficou uma sequela permanente que reduz a capacidade para a função que exercia, o auxílio-acidente pode ser a renda mensal que compensa esse prejuízo. Na prática, em muitos casos, o auxílio-acidente é analisado depois de um período de auxílio por incapacidade temporária, o antigo auxílio-doença. Quando o médico perito entende que não há mais incapacidade total, mas ficou sequela e redução da capacidade, esse é o momento de avaliar o auxílio-acidente. Só que, na vida real, isso raramente é oferecido espontaneamente. Muitas vezes, o segurado precisa pedir, apresentar laudos completos e, em alguns casos, até procurar apoio jurídico para garantir esse direito. Por isso, se você ou alguém da sua família sofreu um acidente e depois nunca mais foi 100% para trabalhar, vale olhar com carinho para essa possibilidade. Guardar exames, laudos, relatórios de cirurgia e fisioterapia é fundamental para comprovar a sequela na perícia. Agora vamos para o segundo ponto, escondido, dessa rede de proteção do INSS. Pouca gente sabe, mas o INSS também tem um programa chamado Reabilitação Profissional. Esse programa não é uma aposentadoria e nem sempre aparece como mais dinheiro na sua conta. Mas pode ser justamente o que vai te colocar de volta no mercado de trabalho com segurança depois de uma doença ou acidente. A reabilitação profissional é um conjunto de serviços oferecidos para o segurado que ficou parcial ou totalmente incapaz para o trabalho que fazia antes. A ideia é simples. Se você não consegue mais exercer a mesma função, o INSS pode te apoiar a encontrar outra, ou adaptar a sua, oferecendo orientação, cursos, treinamentos e, em alguns casos, até próteses, órteses e recursos de apoio. Esse processo geralmente envolve uma equipe multiprofissional, com médicos peritos, assistentes sociais, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, psicólogos e outros profissionais, conforme a necessidade de cada caso. Eles avaliam que tipo de atividade ainda é possível, o que pode ser adaptado e que tipo de capacitação o segurado precisa para voltar ao mercado com mais segurança. Em muitos casos, a pessoa é encaminhada para a reabilitação profissional enquanto ainda está recebendo benefício por incapacidade temporária. Durante esse período, o benefício por incapacidade costuma ser mantido, ou seja, a pessoa continua recebendo enquanto participa das ações de reabilitação. Ao final do processo, se for considerada apta para uma nova função, recebe um certificado de reabilitação, que pode inclusive ajudar na hora de buscar emprego em empresas que cumprem lei de cotas e programas de inclusão. Pensa num trabalhador que passou anos em atividade pesada, como construção civil, e de repente tem um problema sério de coluna. Ele não consegue mais carregar peso, subir escada o dia inteiro, pegar muito no pesado, mas ainda tem condições de trabalhar em função mais leve, administrativa, de apoio ou supervisão. A reabilitação profissional pode justamente fazer essa transição, oferecendo orientação e, às vezes, cursos ou treinamentos para que ele não fique simplesmente excluído do mercado. Esse serviço é importante porque evita um cenário muito comum. A pessoa não consegue voltar exatamente para o que fazia, não consegue aposentadoria por incapacidade e acaba em um limbo, sem renda, sem qualificação nova e sem apoio para se recolocar. Quando bem aplicado, o programa de reabilitação profissional corta esse ciclo, ajudando o segurado a reconstruir a vida profissional em outro formato. Agora, antes de revelar o terceiro benefício, que é o que mais gera confusão com a aposentadoria, mas não é a aposentadoria, é o momento de você participar ativamente. Pausa rápida para a interação. Coloca aqui nos comentários se você ou alguém da sua família já teve dificuldade com algum benefício do INSS. Foi auxílio que demorou, pedido negado, erro em perícia, falta de informação? Conta sua experiência nos comentários. Isso não só ajuda outras pessoas que estão passando pelo mesmo,
como também ajuda a decidir os próximos temas do canal, para trazer vídeos cada vez mais úteis para a sua realidade. Respira fundo, volta para o vídeo, porque agora vem o benefício que muita gente poderia estar recebendo hoje e não sabe. O terceiro benefício que quase ninguém te explica é o BPC, o benefício de prestação continuada, previsto na Lei Orgânica da Assistência Social, conhecido como BPC-LOAS. Esse benefício é diferente dos outros, porque não exige contribuição prévia para o INSS. Ele é de natureza assistencial, voltado para pessoas em situação de vulnerabilidade social. O BPC garante o pagamento de um salário mínimo mensal para 2 grupos. Primeiro grupo, pessoas idosas com 65 anos ou mais, que não têm meios de prover a própria manutenção e vivem em família com renda baixa por pessoa. Segundo grupo, pessoas com deficiência, de qualquer idade, com impedimentos de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, que dificultem a participação plena e efetiva na sociedade, em igualdade de condições com as demais pessoas, também em situação de vulnerabilidade. Um ponto crucial. Por ser um benefício assistencial, o BPC não paga 13º salário e não gera pensão por morte para os dependentes. Ele é uma garantia de renda mínima para quem está em situação de extrema necessidade, mas não funciona como aposentadoria ou pensão tradicional. Agora, pensa em casos concretos. Um idoso de 70 anos que trabalhou a vida toda na informalidade, fazendo bicos, pequenos serviços, sem conseguir contribuir regularmente para o INSS. A família vive com uma renda por pessoa muito baixa, mal dá para as contas básicas. Esse idoso pode ter direito ao BPC, recebendo um salário mínimo por mês, se a renda familiar por pessoa se enquadrar no limite previsto e se cumprir as demais exigências, como cadastro e avaliações. Outro exemplo. Uma pessoa com deficiência intelectual, que depende de apoio constante para tarefas do dia a dia, vive em família de baixa renda e nunca teve emprego formal. Mesmo sem nunca ter contribuído para o INSS, essa pessoa pode ser beneficiária do BPC, desde que os requisitos de deficiência e vulnerabilidade socioeconômica sejam comprovados nas avaliações social e médica. Para pedir o BPC, é necessário estar inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais, o CadÚnico, e manter esse cadastro atualizado. Além disso, no caso de pessoa com deficiência, há uma avaliação realizada pelo Serviço Social e pela Perícia Médica Federal, para verificar o impedimento de longo prazo e o impacto na participação social. Outro ponto importante é a análise da renda por pessoa da família, que deve ser igual ou menor a um limite, atrelado ao salário mínimo, para caracterizar a situação de vulnerabilidade. Muita gente não acessa esse benefício por medo, por achar que não é para elas, ou simplesmente porque nunca ninguém explicou com clareza. Outras até pedem, mas não mantêm o CadÚnico atualizado, e aí correm risco de suspensão ou bloqueio por falhas cadastrais, não por falta de direito material. Até aqui, você percebeu uma coisa importante. Esses 3 benefícios não são aposentadoria, mas podem fazer diferença enorme em momentos-chave da vida. O auxílio acidente compensa sequelas de acidentes com dinheiro no fim do mês, mesmo com você trabalhando. A reabilitação profissional ajuda a reconstruir a carreira depois de doença ou acidente, oferecendo suporte técnico e, muitas vezes, mantendo o benefício enquanto você se reestrutura. E o BPC garante um salário mínimo para idosos e pessoas com deficiência em situação de vulnerabilidade, mesmo sem contribuições ao INSS, desde que os critérios socioeconômicos e de deficiência sejam atendidos. O problema é que, por falta de informação, muita gente não pede o auxílio acidente mesmo tendo sequelas claras. Não aceita ou nem sabe da possibilidade de reabilitação profissional. E não busca o BPC por achar que é caridade
e não um direito previsto em lei. Se você se viu em alguma dessas situações ou lembrou de alguém, é sinal de que este conteúdo está cumprindo seu papel. Informação sobre benefícios sociais não é luxo, é ferramenta de sobrevivência e dignidade para milhões de brasileiros. Para encerrar, fica um recado direto. Conhecer esses benefícios é o primeiro passo, mas o segundo é agir. Guardar documentos, laudos, exames, manter o CadÚnico em dia, buscar orientação em canais oficiais, defensoria, centros de referência e profissionais especializados são atitudes que aumentam muito as chances de você não perder um direito por detalhe burocrático. Se este vídeo clareou suas ideias, te mostrou caminhos que você nem sabia que existiam dentro do INSS e te ajudou a enxergar possibilidades para você ou para a sua família, não deixa isso ficar só com você. Inscreva-se agora no canal Informação e Cidadania. Curta este vídeo, comente e compartilhe com quem precisa dessa informação, porque um simples clique seu pode ser o começo da mudança na vida de alguém que hoje está sofrendo por falta de orientação.